Olá! Quem lida com milho no dia a dia sabe que a ferrugem é um daqueles problemas que podem tirar o sono. É uma doença que, se não for bem manejada, pode comprometer e muito o resultado da safra. Por isso, hoje, a gente vai entender melhor essa ameaça e como combatê-la de forma inteligente. Vamos lá! E para começar, essa imagem já diz tudo. É assim que a ferrugem se parece na folha do milho. Essas manchinhas, as pústulas, não são só um defeito visual, não. Elas basicamente roubam a energia da planta, atrapalhando a fotossíntese e, consequentemente, o desenvolvimento dos grãos. E aqui está o número que realmente assusta: 60%. Pois é, uma lavoura de milho atacada pela ferrugem polissora, sem um controle adequado, pode perder mais da metade da sua produtividade. É um prejuízo gigantesco, e é por isso que esse assunto é tão, mas tão importante. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, vamos dimensionar a ameaça da ferrugem. Depois, a gente olha o arsenal de defesa que existe. Na sequência, vamos aprender a conhecer o inimigo de perto, entender o ciclo da doença e, por fim, falar sobre o manejo que vai muito além da simples pulverização. Então, começando pelo começo. Por que esse fungo é tão relevante? Vamos entender o tamanho do problema e por que um manejo bem feito é essencial para garantir a rentabilidade da lavoura. O nosso principal alvo aqui é a ferrugem polissora. O nome científico é Puccinia polissora. Existem outros tipos de ferrugem, mas essa tem sido a grande vilã em boa parte do Brasil. O motivo? Ela é muito agressiva e tem uma capacidade enorme de destruir a área foliar da planta, o que impacta diretamente o peso e a qualidade dos grãos. Certo. Agora que a gente já conhece a ameaça, vamos falar das armas que temos para combatê-la. Vamos entrar agora no nosso arsenal de defesa, com foco nos principais fungicidas disponíveis no mercado. Bom, quando o assunto é controle químico, a gente tem basicamente 2 grandes grupos de fungicidas que são a linha de frente, os triazóis e as estrobilurinas. O ideal, muitas vezes, é usar uma mistura dos dois, sabe? Para ter uma ação mais completa e também para dificultar que o fungo crie resistência. Aí a gente vê nomes bem famosos como azoxtrobina, tebuconazol, propiconazol e, claro, as misturas que já vêm prontas, como picoxistrobina mais ciproconazol, que costumam dar um resultado excelente. Mas olha, não adianta ter a arma certa se não soubermos em quem atirar, né? Então, antes de qualquer coisa, é fundamental saber reconhecer o inimigo. Vamos aprender a identificar esse fungo, lá no campo. E é exatamente isso que precisa ser procurado. A ferrugem polistrosa se manifesta com essas pústulas, que são umas bolinhas pequenas, de formato meio redondo ou oval. A cor varia de um laranja até um marrom mais claro. E um detalhe importante, elas aparecem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da folha. E para não ter erro, vale a pena comparar a polissora com a outra ferrugem que também ataca o milho, a comum. A grande diferença aqui, gente, é a temperatura. A polissora gosta de calor, entre 23 e 32 graus. Já a comum prefere um clima mais ameno. Isso ajuda a gente a prever qual delas tem mais chances de aparecer, dependendo da região e da época do ano. Entendido como identificar, vamos dar um passo adiante e entender como esse fungo vive e se multiplica. Conhecer o ciclo da doença é o segredo para a gente conseguir quebrar essa corrente de infecção. O ciclo de vida da ferrugem tem 4 etapas bem claras. A primeira é a sobrevivência. Esse fungo precisa de milho vivo para se manter. Por isso que o milho voluntário, o tiguera, é um problemão. Ele serve de abrigo para o fungo entre uma safra e outra. O segundo passo é a disseminação. O vento é o grande transportador, levando os esporos por aí. Terceiro, a infecção. Quando o esporo cai na folha e tem umidade alta, pronto, ele germina e infecta a planta. E o quarto passo é a proliferação. Rapidinho novas pústulas aparecem, soltando milhões de novos esporos no ar para recomeçar tudo de novo. E é justamente por causa desse ciclo que a gente chega no nosso último ponto. Não dá para confiar só na pulverização. O controle químico é uma ferramenta, mas a estratégia de verdade, a mais eficiente, é a que integra várias táticas ao mesmo tempo. Então, para um manejo completo, é preciso atacar em várias frentes. A primeira defesa, a base de tudo, é escolher cultivares de milho com resistência genética. Depois, fazer a rotação de culturas, para diminuir a quantidade de fungo na área. Outro ponto crucial, eliminar o milho voluntário, para quebrar a ponte verde que alimenta a doença. E claro, planejar bem a época do plantio, tentando fugir dos períodos mais favoráveis para a ferrugem se desenvolver. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A melhor defesa, a mais barata e a mais eficiente começa bem antes da semeadora entrar no campo. Começa na escolha de um bom híbrido, que já venha com essa proteção genética de fábrica. Para fechar, fica essa pergunta no ar. Olhando para tudo isso que a gente conversou, desde a genética, passando pelas práticas no campo, até o uso correto dos fungicidas,
A estratégia de manejo que está sendo usada aí na lavoura está realmente completa? Refletir sobre isso é o primeiro grande passo para uma safra mais segura e muito mais produtiva.